Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar aqui um assunto muito interessante, que é o assunto layout e fluxo. E a gente vai abordar de uma maneira bem direta, bem objetiva para vocês entenderem a importância disso dentro do processo produtivo. Na administração da produção, na gestão da produção, é sempre muito importante você definir de forma clara e objetiva o seu layout e o seu fluxo. Mas além disso, nós também vamos avaliar a importância e as características e as particularidades de produtos e serviços que vão influenciar diretamente na composição do layout e do fluxo, tá bom? Então vem comigo aqui para a gente entender um pouquinho sobre o que nós vamos falar. Então, essa é a nossa aula número 09, que eu estou disponibilizando para vocês de maneira gravada, de administração de produção, esse assunto específico. Tenho certeza que a gente vai entender e observar a importância, né, desses assuntos, justamente entendendo um pouquinho das divergências e diferenças entre produtos e serviços e falar um pouquinho de layout e fluxo, que é algo sempre muito importante, muito interessante, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos partir para cima. Gente, olha só, durante muito tempo, a gente já comentou isso em outros momentos, o produto, sempre que a área de produção ela foi criada, ela foi idealizada, ela foi construída com base na indústria, né? Ela foi construída com base, principalmente na indústria automobilística, né? Onde você trabalhava Ford, Toyota, Volvo, que foram as primeiras indústrias que realmente se consolidaram ali a partir de 1910. Então, após a Revolução Industrial, que foi um pouco antes, ali foi a consolidação desse processo produtivo e todas as características. Mas, com o decorrer do tempo, os serviços eles começaram a surgir de maneira muito intensa, né? Serviços turísticos, serviços bancários, serviços educacionais, serviços hospitalares. Hoje nós temos uma infinidade de serviços. Então, todos os conceitos que antes tinham uma abordagem específica e direcionada para a área fabril, para a de produção de produtos de bens duráveis, a gente começou a trabalhar também em serviço e ele é absolutamente aplicável, como nós vimos em outros momentos, em outras aulas nossas, onde nós fizemos aí várias avaliações de planejamento, de projeto, tanto para serviço quanto para o produto fabril, né, para aquele produto tangível, né? Então, vamos entender um pouquinho, até para revisar e relembrar um pouquinho, de algumas diferenças importantes, né, entre produtos e serviços, porque isso vai impactar também na forma como eu vou desenhar um layout, na forma como eu vou desenhar o meu fluxo, dependendo se eu estou trabalhando produto ou se eu estou trabalhando serviço. Bom, uma característica marcante dos dois, assim, em particular, né, é que o produto, né, esse fabril, esse durável, ele é tangível, eu pego nele. Os serviços não, os serviços eles são intangíveis, né? Ele é algo teórico, né? Ele é algo que pode, né? Eu não vou ter aquela, ele não é palpável, né? Por exemplo, uma aula, é claro que isso que eu estou fazendo agora, eu estou transformando um serviço em um produto tangível, porque na hora que eu gravo essa aula, na hora que eu disponibilizo ela de forma gravada, ela está ali estanque, tangível para vocês, né? Você não pega especificamente, mas você tem ela ali numa prateleira digital, vamos dizer assim. O serviço não, ele é intangível, né? Uma coisa que todos os dias você produz naquele momento. Então tem essa particularidade de você não poder guardar, porque ele é feito daquela maneira instantânea. Outra coisa, o produto ele é muito mais homogêneo, né? Por que ele é muito mais homogêneo? Porque eu consigo fazer ele exatamente igual, talvez uma ou outra não conformidade, mas na prática você faz 1000 cadeiras iguais, 1000 carros iguais, 1000 portas iguais, então ele é bem homogêneo. Já o serviço não, como o serviço tem aquela interação entre quem oferece e quem recebe, ele é muito heterogêneo. Por exemplo, essa aula que eu estou gravando, não, ela não tem como ser mudada, ela vai estar gravada lá para vocês e assim ela vai ficar sempre que vocês forem assistir. Mas uma aula onde acontece ao vivo, naquele momento, com alunos, eles discutindo com a gente, fazendo perguntas, eu lembrando de alguma coisa, algum insight e tal, aquilo nunca mais vai se repetir, aquilo só aconteceu naquele momento, então é extremamente heterogêneo, extremamente específico, né? Bom, no caso dos produtos, outra característica importante, produção e distribuição, elas são feitas de forma separada, né? Primeiro você produz, depois você distribui. No caso dos serviços, não. O serviço, a produção e a distribuição acontece simultaneamente. Na hora que eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou produzindo a aula e já estou distribuindo, vocês já estão consumindo, tudo junto, né?
tudo junto. Então, produção, distribuição e consumo acontecem juntos. No caso dos produtos tangíveis, né, nos produtos fabris, a gente tem ali produção, distribuição e consumo separadamente, né? Então, são coisas distintas, né? Outra característica interessante, produto. Produto é coisa, né? É aquilo que a gente visualiza, né? Aquilo que a gente coloca numa prateleira, seja digital ou física. Serviço não. Serviço é uma atividade, é um processo, né? Produto, eu consigo transferir a propriedade? Consigo. Eu vou lá, faço todo um manual de produção e transfiro. Gente, serviço é bem mais complexo, porque por mais que eu treine alguém, eu não consigo fazer aquela pessoa igual ao Ricardo. Ele não vai atender igual ao Ricardo. O João, ele é um expert em atender pessoas e ele treina outras pessoas, mas não quer dizer que as outras pessoas que ele vai treinar é exatamente igual o atendimento que ele faz. Por isso que tem pessoas que preferem, eu prefiro que ele me atenda, eu prefiro que ele faça, que aquela pessoa desenvolva, porque não dá para a gente transferir, aquilo é único, né? Aquele palestrante, aquela aula, aquele cozinheiro, né? É aquela coisa absolutamente individualizada, é difícil de você transferir. Outra característica de produto e serviço, o produto é estocável. Eu vou lá, faço estoco, digitalmente ou fisicamente. No caso dos serviços, não. Ele é perecível. Usa naquele momento, acabou, no outro dia não vale mais, porque foi naquele instante, naquele momento que você usou, e só ali que ele tem validade, né? Outra coisa, valor. O produto ele tem um valor produzido em ambiente industrial, né? Ou seja, o valor dele ele é característico de acordo com a composição desse produto. Eu tenho os produtos, eu tenho todos os insumos, eu sei exatamente os custos para fazer aquela produção e eu sei exatamente qual é o valor atribuído àquele carro. Já o serviço não, o serviço, o valor dele, ele está diretamente ligado às interações entre o comprador e o vendedor. É isso que vai gerar mais valor. Se eu tenho alguma coisa em que as pessoas se identificam, que as pessoas interagem, que as pessoas gostam e tal, isso vai gerar mais valor para mim, eu vou poder cobrar mais caro por esse serviço. Então, são características bem interessantes. O produto não. O produto ele já está definido, a caracterização dele é dentro do ambiente industrial, os insumos. É claro que o mercado também tem uma influência, às vezes você tem ali um balizador, o mercado tem uma demanda, né, uma oferta muito pequena e uma demanda muito grande, isso vai acabar aumentando aqueles preços e gerando mais um valor, mas o valor percebido, ele é diretamente ligado à composição física daquele produto. No caso do serviço, é como aquilo está sendo recebido, tá tendo interações. Vamos falar de um grande cantor. Um cantor, quando ele chama um público muito grande, quando ele envolve muitas pessoas, quando ele cobra um cachê mais caro, por quê? Porque o valor percebido pelo público é muito maior pela quantidade de pessoas que seguem aquela pessoa. Então isso é um fato interessante e essas são características marcantes, né, que separam aí, que definem produtos e serviços, né? Bom, por que eu falei sobre isso? Porque produto e serviço, eles estão absolutamente ali andando, apesar de diferenças, de características particulares, eles acabam tendo as mesmas ações em relação à gestão de produção, né? Então, quando eu falo de layout, falo de fluxo, é algo muito importante tanto para serviço quanto para produto, né? O layout é a disposição, né? Onde vai ficar a bancada, onde vai ficar o fogão, onde vai ficar cada pedacinho, né, que você vai utilizar, onde ele vai ficar da maneira mais fácil, da maneira mais ágil, da maneira mais segura, que dê uma ideia mais rápida para a gente. Eu dou 2 exemplos para vocês. Eu até disponibilizei, no final eu vou reforçar, um trecho do filme Fome de Poder, que fala um pouquinho da história, né, do McDonald's e tal, mas mais do que a história do McDonald's, tem muitos insights naquele filme, né, fala um pouquinho sobre estratégia, inclusive fala um pouquinho sobre o que é a concorrência, como você precisa ter cuidado com certas ações, né? Mas eu acho que o ponto focal para a gente, né, de produção, eu até recortei um trecho do filme e botei lá no Cigar para vocês assistirem, é justamente o quanto eles treinaram e desenvolveram um excelente layout e um processo e um fluxo muito forte. Então, a disposição de cada maquinário, ele está ali, aquele layout, ele foi definido justamente para deixar o produto mais rápido, para o serviço acontecer de forma mais rápida, para que o hambúrguer saia
rapidamente. Eles saíram de uma média de 25 a 30 minutos de atendimento das pessoas que ficavam dentro do carro esperando o hambúrguer para 1 minuto e meio até 2 minutos de atendimento. Tanto é que em um trecho do filme há um espanto. O cidadão solicita o hambúrguer e ele pergunta: onde é que eu vou sentar para esperar? Aí a pessoa fala o seguinte: não precisa sentar para esperar. Fique exatamente onde você está, que daqui a 1 minuto vai sair o seu hambúrguer. Como assim já vai sair meu hambúrguer? Porque ele já está em processamento. Por quê? Porque eles definiram um layout muito forte, um fluxo. Inclusive tem um outro trecho do filme que eu acho maravilhoso, que é eles treinando no asfalto ali, né? Ele desenha no chão e começa a fazer uma espécie de balé, que é o fluxo de como os processos devem acontecer na hora que o pedido sai, e ele treina exaustivamente, os irmãos McDonald's, né, treinam exaustivamente. Então vale a pena, eu deixei um trecho desse filme lá, tem tudo a ver com layout e fluxo, esse pedacinho que eu recortei para vocês. O outro exemplo que eu ia deixar para vocês é da Tokstok, que inclusive é muito semelhante ao caso, case, que nós vamos fazer em sala de aula, né, que eu costumo fazer em sala de aula, que é o caso IKEA, que é o case da IKEA, que é uma loja de departamentos, uma loja de móveis e tal. Se você prestar atenção, dentro da Tokstok, nos shoppings da vida, onde você vai, ou na loja externa, você não é você que define o seu caminho. Eles fazem um fluxo para a gente observar e percorrer a loja inteira. Aquilo ali é feito sob medida, para que a gente... eu vou comprar só um copo. Mas onde é que está o copo? O copo está no final da loja, tu tem que percorrer a loja inteira, eles te direcionam, né? Primeiro tu sobe, percorre, desce, percorre mais um pouquinho, até chegar no final, que é o caixa, e provavelmente tu vais passar pelo teu copo que tu veio comprar. Mas também tu vai olhar um paninho de prato, tu vai olhar uma cadeira, tu vai olhar uma mesa, de repente tu foi para comprar um prato e já comprou outras coisas. Então olha como o layout, a distribuição desse layout e a definição do fluxo podem ser impactantes, né? Aquilo pode ser decisivo para o processo de compra, né, para confirmação da compra daquele produto. Então isso você precisa ter muito cuidado para que o fluxo e o layout eles tenham um poder e uma importância decisiva no teu negócio, tanto no processos internos quanto nos externos e até na decisão de compra do cliente. Então, vale a pena a gente olhar isso com muito cuidado, né? Bom, características importantes, né? Tanto o layout quanto o fluxo, quais são as características que valem a pena do layout principalmente, né? O espaço físico organizado influi no trabalho desenvolvido, né? Se você tem algo onde você consegue identificar cada pedaço, onde cada etapa precisa ser feita, o layout limpo, fácil de entender, fica muito fácil, né? Fica muito tranquilo para você desenvolver a tua produção, né? Importa mais o fluxo do trabalho e pessoas que o aspecto visual e do conforto, né? Então, uma outra característica importante, um bom layout, um bom fluxo, ele vai dar mais celeridade, mais desenvolver melhor o teu trabalho, né? Isso é muito importante. Estabelecido, né, o fluxo e o layout a partir de um estudo de sistema de informação relacionado à distribuição dos móveis, dos equipamentos, das pessoas, como é que elas vão estar. Então, quando eu defino o layout e quando eu defino o fluxo, eu vou saber exatamente onde cada pessoa vai ficar, onde cada equipamento vai ficar e qual a importância desse para que um não atrapalhe o outro, para que um não sobreponha o outro. Às vezes eu tenho um monte de gente numa cozinha, por exemplo, e se eu não tenho um bom layout, se eu não tenho um bom fluxo definido, não adianta eu botar gente lá dentro se eu não tiver isso de uma maneira clara e objetiva. Às vezes coisas simples, né? Até uma mudança de rota, né? Onde você, em vez de você entrar pela esquerda, tu entra pela direita, isso já faz uma diferença danada, te dá mais economia, te dá mais produtividade. E quando você tem uma coisa fluindo melhor, gente, isso motiva, isso influencia a tua equipe. Ela fica mais feliz, mais motivada. Caramba, isso está saindo rápido. Então, é algo que tem uma relevância muito grande, né? E aí você começa a perceber problemas, né? Quando você não tem isso de maneira clara, quando você não tem isso bem desenhado, você começa a ter algo confuso, você começa a ter retrabalho, você começa a ter sobreposição, você começa a ter conflito, um número muito grande de pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou vendo aqui em São Luís do Maranhão, na época junina, né? Tem muita arraial e tal, e a gente observa que é um momento onde tem muita gente, né?
E as pessoas vão lá, querem olhar as festas, querem olhar as danças, mas também querem comer, né? Querem consumir, consomem muito. E eu vou dizer para vocês, nos arraiais que eu fui, eu observo em todas as barracas, com raríssimas exceções, uma confusão generalizada. Um monte de gente dentro da barraca. A gente não sabe direito o que é que cada um faz. As pessoas suando, nervosas, agoniadas, brigando uma, cadê a tua parte, cadê a minha parte? Uma loucura generalizada, por quê? Porque não tem um layout claro, objetivo, um fluxo confuso, um fluxo sem um detalhamento, ou seja, as pessoas ficam extremamente cansadas, passam uma desorganização para quem compra, dificultam o trabalho, ou seja, é extremamente complicado. Isso eu vi em loco, eu vejo isso e é todo ano, parece que eles não aprendem, né? Todos os anos. Basta você sentar, fazer um desenho, um croquisinho, ver como é que vai funcionar, definir a função de cada um, definir o passo a passo, onde é que compra, a ficha, por exemplo, onde é que você entrega, o que é a primeira coisa que você faz, ou seja, tudo isso para organizar o processo. Então, acaba gerando problemas que afetam muito a tua produtividade, às vezes as pessoas ficam insatisfeitas, vão embora e ainda reclamando de você, né? Bom, os grandes objetivos para que a gente tenha, é o contrário desse exemplo que eu dei, né? O grande objetivo de ter um bom layout e bom fluxo é ter um fluxo com informações eficientes, um fluxo de trabalho eficiente, otimizar o que eu tenho disponível, né? Um layout bem traçado e um fluxo bem traçado, facilitar quem coordena, quem supervisiona, reduzir a fadiga que eu falei para vocês. Quando eu tenho um layout mal feito e um fluxo mal definido, todo mundo fica cansado. Imagina, um monte de gente querendo ter o produto e eu não sei onde é que compra, eu não sei onde é que vende, eu não sei onde é que põe, eu não sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. E lá dentro é aquela confusão. Então, talvez 2 horinhas de treino vai melhorar 1 ano de trabalho, né? Então, enfim, são objetivos claros, aumentar a flexibilidade se necessário, deixar um clima. Gente, e quando eu tenho algo funcionando de maneira fluida, as pessoas ficam mais leves, né? Quando eu tenho um ambiente confuso, as pessoas querem que a coisa se acabe e começa a brigar um com o outro, é uma confusão. E vocês observem, e aí se quiserem dê um pitaco lá e podem dizer, eu sou aluno do professor Ricardo, hein, do curso de administração e da disciplina de produção. Então isso aqui está errado. Quem sabe vocês no trabalho, né, que eu costumo fazer também no final do semestre, a gente vai lá na prática e já bota o dedo naquela ferida onde está errado e pode ser melhorado, né? Tudo isso é muito importante, mas a gente precisa ter conhecimento de como aquilo deve funcionar. Certo? Gente, eu trouxe aqui de uma maneira muito mais... eu vou fazer... Eu trouxe vários slides, mas eu não vou falar especificamente de todos, que isso aqui é como se fosse assim, um modelo, né? São vários modelos. Né? São os layouts, tem várias formas de layout. Eu separei o que é layout industrial do que é layout de serviço, né? Então eu trouxe aqui os layouts industriais que foi o objeto de estudo durante muito tempo. Layout de posição fixa, onde o produto ele é construído ali, né? E principalmente produtos grandes, né, gigantes, onde você compõe esse produto lá, ou muito complexo, onde você monta esse produto no local, ele não circula, como é o caso do layout em linha, onde você circula, o produto ele vai sendo produzido aos poucos, como um hambúrguer da vida, como um carro e tal. O processo também, onde você define os processos que devem ser desenvolvidos e cada processo segue ali um roteiro. A célula que foi criado, né, a partir da Toyota, onde a Toyota fez uma separação, né, de pedaços da linha, ela pegou linha e fatiou essa linha para que esse é um grande problema do layout em linha. Talvez o layout em linha é o layout ágil, né? Fácil da gente entender. Primeiro tu faz o A, depois o B, o C, o D. O problema é que se der um erro em um desses pontos, por exemplo, no ponto C ou no ponto B, acaba tudo. O para frente não funciona mais. A célula veio acabar com isso, ou seja, eu fraciono a linha e eu deixo células independentes de trabalho, e essas células independentes elas vão se desenvolver e se der algum problema em uma célula, eu continuo com as outras. Aquela ali, claro, vai ter um gargalo no final, talvez eu tenha que aumentar o turno de trabalho, botar mais um turno, botar mais gente e tal, não sei. Mas pelo menos as outras células estão sendo desenvolvidas e aquela que deu defeito está sendo
está em manutenção. Depois ela vai ter que cobrir essa lacuna que ela acaba deixando. Então, isso aqui é um pouquinho dos layouts industriais. Eu não vou... Isso aqui fica mais como exemplo para vocês, todos esses slides, né? Todos esses slides estão disponíveis lá para vocês darem uma checada. Né? E aqui é um pouquinho de como é que funciona essa escala entre a variedade de produtos, né? E o volume, né? Se você prestar atenção, o de posição fixa, a variedade é muito pequena, porque são produtos mais complexos e de difícil desenvolvimento, e a proporção que você vai subindo por processo celular e por produto ou linha, você já tem ali um volume alto e uma variedade um pouco menor, né? Mas o volume é alto, né? De posição fixa, você tem uma variedade, desculpe, maior e um volume menor, porque você faz um de cada vez, mas você pode fazer sob medida praticamente, né? E a proporção que você vai subindo aqui, você vai colocando algo mais padrão e com mais padronizado e mais volume. Então, o processo em linha, celular e tal, são mais padronizados, então eu tenho um volume maior, mas eu tenho pouca variedade. O processo, os layouts de posição fixa e por processo, ele já tem o quê? Ele já tem um volume menor, mas tem uma variedade maior, porque eu consigo fazer praticamente sob medida, né? Então, isso aí são características marcantes aí. Bom, os layouts de serviço, gente, tem uma infinidade de layouts de serviço, né? Tem o layout de serviço em C e de diversas modelagens, né? Onde você tem aqui, vocês estão observando nessa primeira figura aqui, eu tenho muita gente atendendo e eu tenho um balcão no meio e as pessoas vêm e acabam envolvendo esse balcão. A gente vê isso talvez na entrada de prédios, né? De prédios comerciais e tal. Acontece isso. Aí do outro ladinho, nós temos o inverso, onde eu tenho muita gente trabalhando, né? Muitos processos acontecendo, acontece muito em serviço público, onde eu tenho muita burocracia, muitos processos amarrados, e as pessoas elas são envolvidas pelos processos. Literalmente, é tanto processo que é uma chuva de processos. Então, esse aqui é um outro tipo de layout em C, onde, na verdade, eu tenho mais empresa, mais organização do que atendimento. No outro processo eu tenho mais atendimento do que empresa, porque é tudo mais simples, né? Então esses são alguns dos layouts em C. Eu trouxe várias formas aqui, o layout de canto também, onde ele é uma variação do layout em C, né? Você tem o layout de canto, onde nessa primeira parte também eu tenho um processamento muito complexo, e um número de atendimento menor, onde do outro lado eu já tenho o inverso, um atendimento maior e processos menores, e eu posso dispor isso aí, não em C, mas em canto também. Então, assim, eu trouxe esses exemplos para vocês, né? E aqui eu tenho outro também, é uma variação do C, do canto, que é onde eu tenho um processo, onde eu tenho um balcão de atendimento central e você envolve todo esse balcão de atendimento. Eu tenho uma outra forma aqui, onde eu tenho uma miscigenação total, onde eu tenho vários atendimentos soltos e abertos. Isso aqui talvez cause um pouco de confusão, né? Mas é uma forma também, eu não gosto muito dela, mas é uma forma de processar também. E aí eu tenho várias alternativas, né? Tenho layouts em corredor, onde você tem equipes de trabalho dispostas aqui, você tem alguém supervisionando, né? Um layout interessante também. Eu posso fazer isso também sem ser um layout de corredor, de espaço aberto. Eu tenho, por exemplo, a equipe de call center, eu boto todo mundo disposto na minha frente, estou supervisionando eles também, todos na minha frente, sem separação. Eu tenho também atendimentos em bancadas específicos, né? Cada um no seu quadrado, né? Uma outra forma, mais com meia parede, onde eu tenho uma visão panorâmica de cada um, é uma outra maneira também. E aí tem as maneiras de você dispor mesas de trabalho, né? Você pode fazer de diversas maneiras. Eu trouxe vários layouts para vocês, para ficar aí como estudo para vocês e até consulta, né? Quando vocês estiverem montando aí ou desenvolvendo algum tipo de layout, aí vários tipos de layout em mesa que eu estou disponibilizando para vocês. Bom, mais uma vez, eu vou deixar, quem quiser assistir o filme todo, eu acho que ele está disponível agora na Netflix e no Prime, quem tiver assinatura, ou no Mercado Negro, né?
mas normalmente eles estão nesses dois streams aí. Agora eu disponibilizei para vocês um trechinho desse filme, 14 minutos, salvo engano, falando só de produção. Então é interessante, né, vocês darem uma olhadinha lá, porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. No mais, gente, eu queria mais uma vez agradecer a vocês, dê uma olhadinha nessa aula. Foi feita aqui com muito carinho, não fiz uma aula muito grande, muito densa, né, para não ficar chato para vocês, mas espero que vocês gostem e em breve a gente vai estar se encontrando aí presencialmente, tá bom? Valeu, dá um abraço aqui do professor Ricardo.